o Carille está abrindo o olho para o Miguelito. Espero que não só relacione o Miguelito, como dê oportunidade para o jogador boliviano. E outro ponto importante, né? Será que nós teremos o Miguelito jogando como meia ou jogando aberto pelo lado direito? Na minha opinião, o Miguelito tem qualidade técnica para jogar por dentro, como meia, como também para jogar aberto pelo lado direito. Eu, particularmente, acho que pela carência do Santos, pela qualidade técnica que o Miguelito tem, ele poderia tranquilamente ser trabalhado como meia. Ele tem muita qualidade no passe, é um jogador diferente tecnicamente, e eu acho que, se bem trabalhado como meia, poderia render muito ao Santos Futebol Clube. E um outro ponto importante, o Miguelito é um cara que bate bem pro gol, né? Ele chuta bem, ele pega bem na bola. Então, se bem trabalhado, ele poderia ser um meia de muita qualidade no Santos Futebol Clube. Como atacante aberto pela direita, já vimos vários jogos do Miguelito na base. Ele também joga bem por ali. O mais importante é o Carille dar oportunidade ao Miguelito e, acima de tudo, dar uma sequência para ele. Faltam 11 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro. O que eu espero do Carille é que ele relacione nas próximas 11 partidas o Miguelito. Não volte mais para a base. É um desrespeito como atleta. O Miguelito é pior do que o Serginho, 2 anos maravilhosos, que tem sido relacionado com frequência. O Miguelito hoje, ele é pior do que o Patrick. Não estou falando da carreira. A carreira do Patrick, é claro que ela é melhor do que a do Miguelito. Mas o momento atual, quem está melhor? Miguelito ou Patrick? É claro que é o Miguelito. Então, não faz o menor sentido você deixar de relacionar o Miguelito nos próximos 11 jogos. Então, gostaria muito que o Carille desse essa sequência para o Miguelito, colocando ele, pelo menos por partida, 30 minutos. Coloque o Miguelito, Carille, 30 minutos por partida até o final do ano. E aí, nós chegaremos no final de novembro com a certeza se o Miguelito tem ou não tem condição. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é levar essa dúvida sobre o Miguelito para o ano que vem. Isso não faz o menor sentido. Nós não podemos entrar o ano de 2025 com essa interrogação que o Miguelito pode ou não pode jogar no Santos. Isso precisa ser definido esse ano. Todos nós precisamos ter um parecer do Miguelito no final da Série B do futebol brasileiro. Ele tem ou não tem condição? Se tem, ele tem que ser aproveitado ano que vem. Se não tem, o Santos tem que emprestar, o Santos tem que vender, o Santos tem que fazer qualquer coisa com o Miguelito. Agora, ninguém aguenta mais essa novela Miguel Terceiros. Então espero realmente, fico feliz em saber que o Miguelito deve ser relacionado. Volto a dizer, essa lista só será divulgada, aliás, nem divulgada, né? O clube não divulga oficialmente a lista dos relacionados, né? Isso a gente acaba conseguindo através de apurações, e essa lista vai ser divulgada depois do treinamento de hoje. O treino que acontece 15 horas e 30 minutos. Existe uma tendência que o Miguelito seja relacionado, assim como o próprio Yusufa deve ser relacionado. Agora, para que ele relacione o Yusufa e o Miguelito, vai precisar cortar alguém, né? Porque na última partida foram 24 relacionados. Ele relacionou 4 zagueiros. Ele relacionou uma quantidade maior de laterais também. Então, ele vai precisar cortar, talvez Ele levou 3 goleiros, o Carille, pro último jogo. Ele levou o Brazão, o Diógenes e o Jundi. Provavelmente ele corte um goleiro, só leve 2 agora. E pode cortar também um zagueiro, porque ele levou 4 zagueiros pro último jogo, né? Ele levou Gil, Jair, Basso e o Luan Pérez. O Basso pode ficar fora. Ele pode cortar um lateral, pode cortar também um jogador de meio campo. Então, são possibilidades, são alternativas para o treinador Fábio Carille relacionar o Miguelito e também relacionar o Yusufa. O Billy Arce corre por fora também, né?
o Billy Arce corre por fora. A informação que eu tenho sobre o Billy Arce é que o Billy Arce não agradou o Carille, hein? O Billy Arce não é questão física, isso é balela, hein? Isso é balela. Eu tava vendo o jogo do Corinthians ontem, o Corinthians colocou todo mundo pra jogar. Jogou o Memphis Depay, o Memphis Depay, jogou todo mundo ontem, pô. Entendeu? Jogou todo mundo, pô. Entendeu? S de Santos, grande abraço pra você. O nosso amigo varandeiro aqui, o Fernando Ferrari. Marcão, o Yusufa tá fora de novo. Não. Ainda não tá confirmado o Yusufa fora. O Yusufa tem grandes chances de ser relacionado. A lista não saiu. Não tem a confirmação que o Yusufa tá fora. O Yusufa deve pintar entre os relacionados. Vamos aguardar essa lista na tarde de hoje. Tá treinando bem o Yusufa. Tá bem fisicamente. Se ficar fora é uma questão técnica. Não tem nenhum problema físico com o Yusufa. O Sidney Menezes. Marcão, passou da hora de pôr o Miguelito na direita, porque ele sempre acaba cortando para o meio e abre o corredor para Sherman explorar pela direita. Você não pensa assim também? Ô Sidney, eu vejo o Miguelito com possibilidade técnica de jogar tanto pela direita como por dentro. Eu acho que é um jogador que tem muita qualidade técnica, que jogando por dentro também rende, porque ele tem um passe muito bom e tem um arremate pro gol muito bom, né? Agora, pela direita vimos várias vezes o Miguelito jogar na base, né? Chama atenção o cara ele não conhecer as características do Miguelito. Ele pode jogar pela direita, também é um jogador de muita qualidade. Então acho que ele pode jogar nas duas. Sinceramente, eu vejo o Miguelito com potencial para jogar nas duas. Principalmente quando você tem um setor de criação do Santos que é pobre. Se você tem um grande jogador na criação do Santos, legal. Pô, abre um espaço, busca um lugar para o Miguelito aberto. Mas quando você não tem, se bem trabalhado, o Miguelito poderia ser um bom meia. Eu não abriria mão de ver o Miguelito jogando como meia, né? Rodrigo Leão, grande abraço. João César Carvalho, ligado no Varanda Futebol Debate. Jailan Esquivel. Vinícius Lima, Marcão e o Maceió. O Maceió renovou com a Portuguesa até 2027. Portuguesa, não sei se tá ainda, estava jogando a Copa Paulista, ficou por lá. Léo Navois. Botafogo gastou 400 milhões em contratações, enquanto a mais cara do Santos foi o Patrick. 4 milhões e meio parcelados. Santos está ano-luz de voltar a ser grande. Léo, esse é um ponto importante que você colocou, né? Eu estava vendo uma entrevista essa semana do presidente do Atlético Goianiense falando sobre isso, né? O presidente do Atlético Goianiense, ele já reconhece que o Atlético Goianiense caiu para a Série B do futebol brasileiro. O presidente do Atlético já cravou que o time caiu para a Série B do futebol brasileiro. E ele estava falando justamente isso. Olha, agora nós vamos fazer um projeto para voltar à Série A do futebol brasileiro e para voltar e conseguir se manter na Série A do futebol brasileiro. Porque a diferença entre 8, 9, 10 clubes hoje do futebol brasileiro para os demais é muito grande. Porque, veja, hoje você tem Palmeiras e Flamengo, que são duas potências que conseguiram se organizar financeiramente nos últimos anos e se tornaram potências mesmo sem ser SAF. Você tem o Corinthians, que tem uma força muito grande da sua torcida e também em termos de receitas, que mesmo devendo 2 bi, né, tem uma facilidade de receita muito grande, né, de ter mais receitas do que os outros. Ontem nós tivemos lá 46 mil torcedores na Neoquímica Arena. O Corinthians tem, em termos de patrocínios, valores astronômicos, né? Sem contar televisão, sem contar vendas de camisas, enfim, né? Hoje é surreal o que fatura o Corinthians comparado ao Santos. Então, mesmo com muitas dívidas, o Corinthians consegue sobreviver e fazer altos investimentos. Até de forma irresponsável. Mas o Corinthians consegue hoje, através das suas receitas, montar times competitivos. Como montou agora, né? O Corinthians não vai cair. Infelizmente não vai cair. Não vai cair. Olha o time que o Corinthians montou. Né? Olha a quantidade de reforços que o Corinthians trouxe aí só na última janela. Então, não vai cair. A tendência é que não caia. E você tem o São Paulo, também com receitas altas e bem administrado. Aí você tem o Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro.
Aí você vai para o Rio de Janeiro, você tem Flamengo, que é uma potência até superior ao Corinthians. Você tem o Vasco com uma SAF, o Botafogo com uma SAF, o Fluminense com parceiros que colocam muito dinheiro lá dentro. Então, assim, a realidade hoje do futebol brasileiro, ela mudou completamente. Por isso que hoje é inevitável não pensar em SAF ou pensar em ter um grande investidor. Não há outro caminho para o Santos Futebol Clube que não seja se tornar uma SAF ou ter um grande parceiro, um grande investidor. Hoje, os números que o Santos tem de receitas através de patrocinadores, eles não são suficientes para fazer com que o Santos seja competitivo a ponto de montar uma grande equipe para o ano que vem. Não dá. Não dá. O Santos hoje, ele tem um gap absurdo de receita que todos esses clubes que eu citei hoje conseguem valores altíssimos, que é justamente na arrecadação, na bilheteria. O Santos hoje tem uma linha a menos nas suas receitas, que é uma linha que não faz cócegas para os principais clubes do futebol brasileiro. E são valores que podem chegar a 70, 80, 90, 100 milhões de reais. O Corinthians arrecada por ano, em termos de bilheteria, cerca de 90, 100 milhões de reais. Idem o Flamengo, idem o São Paulo, idem o Palmeiras. Vocês sabem quanto que o Santos arrecada de bilheteria por ano? De 7 a 10 milhões de reais. Ou seja, 8, 9 vezes menos do que esses clubes que eu citei. Então, existe um espaço gigante para que o Santos consiga se tornar de novo uma potência no futebol. Dá para fazer algo parecido com o que fez o Fortaleza? Dá. O Fortaleza é uma exceção à regra. Com investimento mais baixo, mesmo assim não é tão baixo como já foi, já é um investimento nível Santos atual, mas o Fortaleza conseguiu, com muita criatividade e competência, fazer um trabalho formidável. Tanto que é segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com a vitória de ontem, né? O Fortaleza ganhou do Bahia por 4-1, ontem jogando no Castelão, e está nas fases finais da Sul-Americana, mas deve acabar sendo eliminado pelo Corinthians. Perdeu o jogo de ida por 2-0 lá no Castelão. Então, você tem dois caminhos. Ou você cria alternativas financeiras, e o Santos está muito abaixo disso. O estádio não comporta um público legal. A torcida não vai, a torcida não engaja como deveria. Isso é uma verdade. Não existe porquê fugir da verdade. A torcida do Santos, ela não engaja como deveria. Sabe? É absurdo o Santos jogar para 10 mil pessoas na Vila Belmiro. É vergonhoso. Ah, Marcão, mas o presidente do Santos falou que não quer ser campeão, aí o cara não vai. Legal. Mas dentro de um universo de 8 milhões de torcedores, era o mínimo ter 15 mil torcedores por partida. O Santos deveria ter os seus ingressos esgotados em 3 horas de venda. Em 3 horas de venda, todos os ingressos do Santos na Vila Belmiro deveriam ser esgotados. Era o mínimo que se espera de um clube desse tamanho, com a camisa que o Santos tem e com a quantidade de torcedores que o Santos tem. Então, assim, a chance do Santos voltar à primeira divisão e bater lá e voltar para a Série B, ela é muito grande hoje. Ela é muito grande hoje. Porque os demais times estão muito mais organizados que o Santos. A gente não consegue enxergar na gestão atual um modelo claro de gestão. Não consegue. O Santos não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Estou vendo aí muito burburinho sobre Gabriel Barbosa. Cara, o Gabriel Barbosa só vem para o Santos se ele fechar o olho para tudo quanto é proposta que ele tem e que ele ainda vai receber. Entendeu? O Gabriel Barbosa hoje no Flamengo ganha 2 milhões de reais.
O maior salário do Santos hoje é o Patrick, com 450 pau por mês. Então dá para imaginar o Gabriel Barbosa vindo para o Santos o ano que vem? É muito difícil. É muito difícil. Então o Santos não tem outro caminho que não seja buscar parceiros. E parceiros que possam investir alto no clube para o ano que vem. Se não, meus amigos, o Santos vai bater e voltar. O Santos vai bater e voltar. Talvez o Pacaembu possa trazer ao Santos Futebol Clube um novo ar. Ontem nós tivemos a final da Taça das Favelas sendo disputada no Pacaembu. Ali um evento teste, 12 mil torcedores. Pacaembu que terá capacidade para 27 mil torcedores. Quem sabe o Pacaembu, né, aquela magia do Pacaembu, pode fazer com que o torcedor do Santos se aproxime novamente do clube e lote o Pacaembu. É preciso ter uma grande mudança, uma mudança radical da torcida, dos dirigentes, para que o Santos volte a ser grande. Marcelo Teixeira precisa melhorar o seu discurso, os jogadores precisam melhorar o seu discurso, todos precisam melhorar o seu discurso. Infelizmente hoje, o Santos não é tão grande como já foi. O Santos hoje, muita gente não gosta de ouvir isso. A história do Santos ela é gigante. A marca Santos ela é gigante. O Clube Santos, ele pode ser considerado um dos maiores clubes da terra. Para mim, o maior. Agora, o time do Santos hoje não é mais grande. Entende a diferença? História, marca, clube e time. O time do Santos hoje deixou de ser grande.